Olá pessoal, estamos iniciando mais um Girolando Podcast. Antes de apresentar o nosso convidado de hoje, não se esqueça de se inscrever no canal Girolando Associação no YouTube, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like nesse material e em todo o conteúdo que está sendo postado pela associação no canal. Aqui comigo hoje tenho o prazer de apresentar a vocês o zootecnista, que também foi nosso presidente do Conselho Deliberativo Técnico, gestão 2020-2022. É também jurado efetivo, é uma prata da casa. Gustavo Gonçalves, seja bem-vindo ao Girolando Podcast. Obrigado, Leandro. Prazer incrível estar aqui com vocês hoje, contigo, com o Rafa, todo mundo que está acompanhando, né? O Mundo Girolando. Tô em casa, né? Então, assim, primeiro, assim, queria agradecer o convite, né? Quando eu comecei a assistir o projeto de casa, né? Eu ainda consigo acompanhar a associação, tudo que ela faz, o pessoal, a gente consegue ter esse contato, que para mim é uma satisfação tremenda, né? Como você disse, trabalhei aqui muito tempo, saí, mas ainda consegui manter o vínculo, né? E eu consegui acompanhar o desenvolvimento desse projeto que vocês estão tocando com tanta propriedade, cuidado e carinho. E aí, quando você me convidou, pô, eu fiquei muito satisfeito. É um prazer incrível vir aqui conversar um pouquinho, numa casa que eu frequentei muito tempo, que eu considero como minha casa. Então vai ser bacana trocar experiências com vocês agora. Obrigadão pelo convite. E vamos falar de um assunto mais do que especial e mais do que importante, né? Que é melhoramento genético e seleção genômica, que é algo que você viu nascer aqui dentro da associação, né, Gustavo? Verdade. Seleção genômica, você acompanhou esse processo desde o início e hoje trabalha nas OETs, né? Qual que é a sua função dentro das Eu OETs? sou coordenador de serviços técnicos na Coordenador linha de da genética. linha de Então, genética. vamos dizer assim, toda a linha de genética eu tenho responsabilidade técnica com ela, tanto leite como corte também. Ah, corte também? Quando Poxa. eu migrei para as OETs, esse foi um ponto que foi colocado logo na entrada, né? Ah, bacana. É ok, a gente sabe que você veio do leite, mas você também vai ter responsabilidade no corte. Ok, ok. Para o zootecnista, melhoramento em si é igual, né? Para o leite e para o corte não muda. O que vai mudar são as características avaliadas, a forma como elas são coletadas. Aí você tem algumas diferenças, mas na essência em si tudo é melhoramento, né? Então não tem muito segredo, não. Ô, Gustavo, você formou foi em Jaboticabal, não foi? Exato, Na Unesp em Jaboticabal. eu sou nespiano, né? Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias de Jaboticabal, que é um dos, se eu não me engano, 19 campos que a Unesp tem no estado de São Paulo, e lá em Jaboticabal estão concentradas os cursos de ciências agrárias, né? Zootecnia, veterinária, agronomia, enfim, estão todas lá dentro, e eu passei 5 bons anos da minha vida lá. Em que ano que você formou? Eu terminei em 2012, né? Minha colação foi no comecinho de 2013, então eu acabei de fazer 10 anos de formado, passa E rápido. já veio direto para a associação, né? Eu lembro muito bem. A minha colação foi em março e eu entrei na associação no dia 20 de maio de 2013. Eu até olhei na minha carteira hoje antes de vir para cá para ter certeza. Você entrou aqui como técnico do PMGG, não foi isso? Exatamente, técnico de campo do PMGG. Eu me lembro muito bem porque eu sou suspeito para falar, porque eu acompanhei esse seu crescimento, seu desenvolvimento aqui na associação, né? E logo depois se tornou supervisor do PMGG, Isso. coordenador do PMGG. Nessa mesma época você foi também foi eleito como presidente do CDT em 2020, não é isso? Acho que foi final de 20, não é isso? Se eu não me engano é isso, final de 20. Final de 2020 Teve e a questão do ficou aí CDT. até o ano passado aí na Isso. presidência do conselho. Esse para mim é um dos cargos mais importantes da associação, né? Esse também me pegou de surpresa, eu não esperava. Quando você passa a ter responsabilidades aqui na casa, né, você passa a vivenciar um pouco mais todo o trabalho que envolve esses órgãos tão importantes que a associação tem, né? E aí, quando eu tive o prazer de fazer parte do grupo, eu fui pego até de surpresa, mas foi uma baita experiência. É, Liderar tecnicamente um órgão que tem uma importância muito grande no desenvolvimento, no que a associação está fazendo, né, na parte técnica. É. O Gustavo, fica à vontade, tem água aqui, tem um queijinho aqui, tem leite também, tá? Fica à vontade. Esse copo furou, Rafael. Ó, só acontece no podcast. Vou passar pro Rafael aqui.
Voltamos aqui depois de um pequeno acidente com a água aqui na mesa. Ai, ai, o Rafael nos assessorando aqui. Obrigado, Rafa. Mas, Gustavo, vamos voltar ao assunto aqui, né? Só que você tem uma história dentro da Girolando que vem lá É, da família OG, você que é neto do senhor Olavo Gonçalves, né? isso. Como é que foi esse período seu, de quando o seu pai é zootecnista também, né? Formado da Formado na Fazul. Fazul, né? E como que foi essa paixão pela zootecnia? Começou por influência do seu pai ou lá no ou lá na fazenda de vocês, lá com o seu avô, ele começou a te incentivar? Conta um pouquinho dessa história para nós, desse seu desenvolvimento desde criança lá, junto com a família, produzindo leite, criando gado girolando, de Cara, lá para cá. eu até arrepio pra falar, porque assim, é história de vida, né? Como você muito bem disse, minha família, a vida inteira, eu sou aí, vai, quarta geração de pessoas que estão ligadas à pecuária, mas diretamente falando de gado de leite, né? E aí, o vínculo com a associação, ele começa com meu avô, seu Olavo Gonçalves. Então, lá na década de 80, ele adquiriu um grupo de vaca gira. Na verdade, ele já criava gira há muito tempo. Meu avô teve um touro gira campeão de Esposebu, se eu não me engano, em 64, algo Que assim. isso? A gente conseguiu até recuperar uma foto lá quando a gente estava fazendo o site da Fazenda e redes sociais e tudo mais. Tem uma foto lá e aí tem a data certinha. Eu posso ter errado aqui. Mas enfim, ele sempre teve esse vínculo com o gado Só, gira. só uma pergunta, o site da fazenda ainda é ativo? Sim, girolandogia.com. Ô, Rafael, vê se você consegue acessar para nós o site aí, enquanto o Gustavo Espero conta um que pouco dê dessa. certo. Se não se der pau aí, você me avisa. Mas tem o Instagram, Girolandogia também. É, Enfim. E aí ele sempre teve esse vínculo com gado gir e começou a fazer girolando a partir dessas fêmeas gir que ele comprou ali no final, no começo da década de 80, né? E se eu não estou enganado, foi em 90 que ele se filiou à associação. Então o título de sócio dele era 00669. E ele era ativo até um dia desse, né? Agora que a gente transferiu o título de sócio para o meu pai, a numeração mudou. Mas é o mesmo rebanho, é a mesma história, não mudou nada, é só algo burocrático que tem que ser feito, né? Eu tenho umas passagens boas com o seu avô. Quando eu conheci seu avô, ele estava aqui na associação, na sala do Celso. O Celso, na época, era o gerente de projetos especiais. E aí eu entrei na sala e estava o seu avô conversando com o Celso. E eu não conhecia o seu avô. Eu sabia da história do Girolando OG por causa das inúmeras vacas, do Caxi OG, É, que era um touro que marcou época na lá Girolando, no né? comecinho, né? E aí eu vi eles falando alguma coisa lá de OG, OG, e eu achei, cara, pela humildade, pela simplicidade do seu avô, eu achei que ele era uma pessoa que trabalhava na fazenda. E aí o Celso me apresentou o seu avô. Falou, não, Leandro, esse é o senhor Olavo Gonçalves. E depois eu tive o prazer de visitar a fazenda, fiz alguns controles leiteiros lá, supervisões, é, me aproximei da família, conheci seu pai, sua mãe, sua avó, seu avô, né? Então tem boas lembranças do seu Olavo Gonçalves. É uma É, pessoa que viveu muito a pecuária de leite, né? pessoa fantástica. E era o que você falou, extremamente simples. Não é porque é meu avô, né? Eu sou suspeito para falar dele, mas é uma pessoa, assim, eu não conhecia alguém que não gostasse, que não tivesse apreço e carinho por ele. Com pouco tempo de contato, já desenvolvia todo esse cuidado por ele, porque realmente era uma pessoa totalmente única, eu costumo dizer. E aí ele começou esse trabalho, então se filiou em 90 e sempre esteve muito próximo da associação. Pra você, falando de datas, né? Em 91 já começou a fazer o controle leiteiro na fazenda. Ele se mantém ininterrupto até hoje, a gente nunca parou. É, o controle leiteiro foi evoluindo, a forma como fazer, a gente foi se adaptando, e ele sempre foi muito importante na fazenda. E meu pai, como você lembrou, ele é zootecnista também. Se eu não me engano, ele formou em 82, se eu não estou enganado. E aí ele deu seguimento, passou a ser o braço direito do meu avô na condução do negócio leite da fazenda, né? E, enfim, com a zootecnia ele trouxe muito conhecimento para a fazenda e as coisas foram acontecendo. E aí, desde sempre, eu bem novo, eu sou de 90, né? Então eu acompanhava o Jesus
fazendo os atendimentos rotineiros de registro genealógico na fazenda. Depois, um pouco mais para frente, todo o pessoal do departamento técnico que cuidava do controle leiteiro. E aí eu sempre fui desenvolvendo o gosto por aquilo. Eu lembro que eu nunca tive uma conversa direta com meu pai sobre o que eu ia fazer. Então, a zootecnia na minha vida, eu acho que foi algo super natural. Desde que, assim, que eu tinha já um propósito traçado, eu nunca quis fazer outra coisa. Você não É, falava, você não teve outra ideia. já era muito claro para mim que eu queria fazer zootecnia, porque eu vivi aquilo, pesquisei sobre, sabia o que a profissão podia me entregar, o que eu poderia fazer como zootecnista. Meu pai era, é lógico que alguma coisa eu pegava com ele, mas foi algo super natural. É, essas experiências todas permitindo que eu fizesse essa escolha e seguir. Eu lembro que eu estava no segundo colegial ainda, eu tinha já escolhido onde eu gostaria de fazer o curso. Aí eu fiz vestibular no segundo colegial, passei. Falei, beleza, acho que tá encaminhado, vai dar certo, né? E aí, de fato, as coisas aconteceram, mas a palavra acho que é essa, é naturalidade. As coisas aconteceram normalmente, eu nem sei te dizer, hoje eu decidi fazer zootecnia. Foi um processo até que aquilo se Um processo consolidou e, natural. enfim, as coisas aconteceram e sou muito grato ao que a zootecnia já me deu. É uma profissão fantástica, tem vários problemas, você também é zootecnista sabe disso. A gente não vai aqui entrar nesse ramo agora, mas é uma profissão fantástica. Se alguém tiver dúvida, o que eu posso recomendar é que conheça de fato o que é a profissão. Você tem grande chance de se apaixonar por ela e, quem sabe, desenvolver aí uma grande carreira. É. Essa sua história é muito bonita porque vem lá do seu avô, né, do seu pai, e agora você também daqui uns dias vai ser pai É, e vai ver que a gente tem essa responsabilidade também sim. de, de preparar a próxima geração para continuar fazendo um trabalho e honrando tudo aquilo que os pais, o pai, os avós fizeram, né? Gustavo, dentro dessa linha que a gente está conversando sobre o Girolando OG, eu conheci a Esparta de perto. Na verdade, na época, tinham duas vacas. A outra você vai lembrar o nome. É a lenda. Lenda. Elas eram irmãs. Isso. Isso. As duas filhas do mesmo touro. Exato. Isso. Era a Lenda e a Esparta. A Esparta, a gente pode dizer, ela está aqui na tela para a gente poder. Ô, Rafael, sobe um pouquinho sobre só essa foto. A Esparta, a gente pode dizer que foi a vaca que melhor representa, ou melhor representou até hoje, o trabalho do Girolando OG, É. por ser uma vaca 5 oitavos, por ser uma vaca muito longeva, bastante produtiva. Podemos dizer que ela Ah, é a vaca que melhor representa? acho que com certeza, porque o que ela fez tá muito dentro daquela concepção que a gente tem de vaca mesmo, ou de uma vaca que a gente gostaria. Tenho certeza que todo mundo que produz leite gostaria de ter uma vaca como essa. Uma vaca que ela viveu mesmo. Ela se aposentou com 16 anos, que ela já tinha dificuldade para Qual que era emprenhar e tal. a produção vitalícia dela Ela nessa chegou a vaca? 153 mil quilos, em 153 mil 12 partos, em 12 produzidos nesses partes. 16 anos. Então, tipo, só pelos números em si, prova que é uma vaca muito eficiente, né? Tanto em produzir como reproduzir. Aí depois ela passou mais coisa de 1 ano e meio com a gente lá, aposentada, descansando, esperando a hora dela chegar. Mas é isso, acho que ela representa muito bem porque ela está muito enquadrada na concepção de vaca ideal que a gente tem. É uma vaca extremamente longeva, que produz muito bem, que reproduz muito bem. Saúde era o sobrenome dessa vaca. Essa vaca, eu não lembro em ocasião nenhuma, nesses 16 anos, de ter algum problema de casco. Eu não lembro dessa vaca ter mancado nenhum dia. Pouquíssimos casos de mastite. Era uma vaca que realmente tinha CCS bastante E quando equilibrada. ela era. Eu lembro de uma vez você me falar sobre isso. E quando ela aparecia com mastite, tratava e Casos cessava, leves. cessava rapidamente, É né? uma vaca que os períodos de transição eram sempre muito tranquilos, uma vaca que não tinha, teve hipocalcemia, retenção de placenta também, nunca. Lógico que isso não é só genética, né? Ambiente também. Mas a gente sabe que ela era diferente. E ela se provou com números. Ela participou de alguns poucos eventos mais regionais e tal, mas tudo isso, esses números todos são dentro da fazenda. Você conhece a fazenda, os animais têm boa nutrição, são bem cuidados e tal, mas é uma fazenda que não tem barracão. As vacas têm conforto? Tem, mas lógico que poderia dar até mais. Mas enfim, ela se defendeu muito bem a nível de fazenda, por isso a gente dá tanto valor a tudo aquilo que ela construiu. Eu, Então, realmente é uma vaca que a gente tem muito orgulho dela, de ter convivido esse tempo com ela e de
ter o sufixo OG no sobrenome Eu dela. conheci a Esparta, a Lenda e outras vacas em 2006. Se eu não me engano, ela estava no segundo parto. Ela é de 2003, então acho que era isso mesmo. É, Segundo se ela não parto. estivesse no final do primeiro parto, ela já estava iniciando o segundo parto. E era uma vaca que realmente chamava muita atenção, né? E o que sempre me chamou a atenção lá na fazenda, toda vez que eu ia, era o zelo e o cuidado que tanto seu pai quanto seu avô É. tinham pelos animais, né? E sua mãe, sua avó sempre juntas também ali, né? Dando um suporte ali. Isso aí realmente mostra muito essa característica de paixão, de responsabilidade que a família sempre conduziu esse trabalho, né? Isso é muito importante. E falando em touros, o Caxi pode-se dizer que foi o reprodutor que melhor representou a genética OG para o mercado? Até assim, pela época, né? A Esparta teve um filho importante também, bem avaliado, que foi o Poderoso. Poderoso Mas o isso. Caxi, se a gente pensar que foi muito no começo do trabalho, né? Então o Caxi, se eu não me Foi engano, pioneiro, foi um touro entre é, pioneiros. ele estava ali nos primeiros grupos de teste de progênio, o primeiro grupo é de 97, né? O Uhum. Caxi veio logo depois ali. E foi um touro que representou muito bem, teve um comércio de material genético bem interessante também. E assim, eu gosto muito de valorizar esses animais que abriram a porteira, né? Porque hoje a gente tem muito mais informação para tomar uma decisão. Na época a gente tinha bem menos. Ele foi desenhado pensando, vamos fazer um touro para Central. Não até porque nem tinha essa perspectiva ainda. Lógico, ele era filho de uma vaca boa, muito importante na fazenda. E também ele era filho de outro touro girolando, né? Então, deixar as coisas mais desafiadoras ainda, né? Ele foi comercializado com com um grupo de contemporâneos, era um comércio de touros de garrotes que existia na época. Eles eram criados até quando já estavam trabalhando, servindo, aí vendia um grupo junto, e assim foi com ele, e depois ele apareceu no mercado. Então ele nem apareceu pelas nossas mãos, viu o Marzinho que trouxe ele para o mercado depois, e foi um touro que fez muito sucesso, que desempenhou bem na época dele, produziu, eu não vou lembrar o número de filhos que ele tem no banco da associação, mas eu tenho certeza que é um número interessante, veio fazer filhos depois também, que entraram em Em avaliação, então foi um touro Central, isso. realmente que deu sua contribuição para a raça, eu tenho certeza. Gustavo, desculpa, Rafael, volta lá só pra gente, pro Gustavo mostrar algumas fotos para nós. Esse é o Instagram, né, Gustavo, Isso. do Girolando OG, né, Fazenda Santo Inácio. É, vai passando aí algumas fotos aí do rebanho. Vocês, o seu avô, o seu pai sempre gostaram muito de produzir, né? A família sempre gostou muito de produzir animais um quarto de excelência, né? Eu lembro de Sim, uma que eu era encantado por ela, depois ela foi comercializada lá para Tropical Genética, a é Delicada, delicado, são uma grande filha vaca. do Nitrito de Brasília, Isso aí. Delicada OG. Essa questão das um quartos, ela sempre foi viva na fazenda e até hoje. E isso não é de agora. Lá no começo, quando a gente começou a trabalhar, nos primeiros CGNs já tinha animais um quarto. Eu lembro que a gente teve a oportunidade de vender uma vaca pro Ivan. Então ela foi lá pra Lama Preta, que era um rebanho muito forte, que tinha muitas vacas um quarto importante. Pois é, você lembra o nome dessa? Fartura OG é o nome Fartura dessa OG, vaca. isso aí. Eu lembro que eu era criança, eu puxei ela para embarcar no caminhão. Era, um- Era uma filha do Mongol, se eu não estou enganado, de uma família de vacas importantes que a gente tinha lá. Tem até hoje. Mantém essa imagem, Rafael, por favor. Tem até E hoje? tem até hoje. E a fartura fez carreira lá também. Foi uma vaca que disseminou genética. E isso continuou. Sempre as melhores vacas meio sangue. A gente hoje destina ainda os ventres delas para fazer boas vacas no quarto. E graças a Deus a gente pode ter grandes parceiros aí na disseminação dessa Você, genética. você falou, você falou mais cedo, né, um pouquinho antes, quando a gente estava falando da Esparta, né, em função do ambiente, que contribuiu também, né, para esse desempenho dela de produção vitalícia e saúde, né, sanidade e tal. Essa foto eu acho que ela é bacana por causa disso, porque quem conhece a fazenda sabe o quanto as vacas são muito bem criadas, né? E o ambiente muito favorável, né? O que tem de melhor tá aí, ó, né? Vaca deitada, ruminando, pastando pastagem de qualidade e sem contar que vocês sempre forneceram também o Sim, complemento da dieta no coxo, não é isso? exatamente. Ter essa importância. Bastante sombreada, essa área é Sim. bastante Ali, sombreada, né, né? nessa foto, no canto, no alto, esse terreno tem uma certa declividade, né? Então, o que vocês estão vendo lá no topo tem não vou dizer plantação, tem um emaranhado de coqueiros, tem vários nomes disso, a gente chama de gueiroba, mas tem alguns outros lugares que é outro nome. A gente come palmito desse coqueiro quando ele é jovem, né? E ele já está muito velho, então
é favorável, mais ele já está duro. Mas enfim, a concentração ali é muito alta. Eu costumo falar hoje em dia que é um compost natural. Aí como tem uma certa declividade e a área em si comporta muito mais vacas do que tem, na verdade, então nem em dias muito chuvosos a gente tem problema com barro ali. Não cresce nada embaixo, porque não bate luz solar, e as vacas elas vão migrando conforme a região fica um pouco mais úmida, então toca super bem. Eu costumo falar que é um compost natural e elas gostam muito de lá. Essa foto aí estava bem, isso era final de tarde, então já não tinha nem sol, estava super fresco, elas estão um pouco mais para baixo. Mas realmente essa preocupação com conforto ela tem que existir em qualquer produtor de leite, né? Conforto é tudo, né? As vacas, elas não. Apesar da vaca considerar assim, um animal milagroso, sagrado e por aí vai, coisa de vacólatra, mas sem conforto elas não conseguem. Se você quer ter saúde ou quer ter exemplos como a Esparta, se ela não tivesse um mínimo de conforto, ela não conseguiria, né? Ainda mais vacas de alta produção, uma vaca que teve aí lactações acima de 12 mil quilos e várias, né? Uma atrás da outra, então elas precisam, isso é o mínimo. A gente nem foi programado, né? Mas essa vaca que está à direita agora aí, essa vaca um pouco mais escura das duas que estão deitadas, essa é uma Essa, né? vaca hoje que hoje em dia ela está com quase 90, com quase 100 mil quilos também. Essa é a Angra, ela deve estar acabou de ser seca, mas daqui 45 dias ela está parida de novo. E essa também, essa é um reloginho também, ela tem tudo para também se tornar uma vaca centenária, falando em produção vitalícia. E é o tipo de vaca que a gente busca, a gente sempre buscou, E é não é esse qualquer tipo de vaca, né? animal. Que passa de 100 mil Não, não é quilos. fácil. E assim, você vai descobrindo essas vacas com o tempo. Nenhuma delas foi desenhada, vou fazer uma vaca que hoje está lá inseminando uma vaca, ou aspirando que seja, pensando em ficar a filha dela vai ser uma vaca que vai produzir 100 mil quilos. Não é fácil. Você vai descobrindo elas. Então as vacas são extremamente eficientes do ponto de vista reprodutivo, os intervalos de parto são bem curtos, 12 meses, 13 meses. Aí você começa a ver, "Vé, essa vaca é uma vaca que tem potencial. Lógico, se ela não for vendida, também pode acontecer isso. Mas você começa ali no meio da vida dela encontrar esses indivíduos diferentes. E essa é mais uma delas. Essa sua forma de olhar o animal, né? Forma bem técnica. E aí eu posso falar, porque eu participei desse processo aqui na associação desde o início. Obrigado, viu, Rafael? Pode. Ali, ó, mais uma lindeza aí. É bonito demais, né? Essa é uma PS. Uma PS, qual que é o pai? Ah, cara, essa aí, eu não vou lembrar agora porque ela é oriunda de sêmen do teste progênito. Certo. Aí, ó. Então, é Aí, codificado, né? Aí a gente, depois os meninos, quando o touro, hoje até antes, né? Antes demorava 7 anos para ser o nome do touro, hoje é bem antes. Aí no sistema muda, passa a compor o nome do pai, não mais só o código. Mas esse é um exemplar que é do sêmen do teste de a mãe, progênito. você lembra? A mãe é uma vaca emerald, uma 5/8 emerald. É... Essa bezerrinha é uma bezerrinha do programa de melhoramento, vamos dizer assim. Tá aí uma bezerra PS que apareceu na nossa tela de forma aleatória, né, É, Rafael? É isso aí. Obrigado, viu, Rafael? Lá. Pode manter o vídeo. Essa é a mãe, né? essa é a mãe. Por sinal, uma boa vaca, né? Dá pra. Agora De quando muita você é o mamário estrutura. dela, que a gente Ah, gosta ainda mais. é uma boa. Ó, vaca bastante forte, muito leiteira. Muito bom. Obrigado. Isso, Gustavo. Vou entrar num assunto agora que talvez seja muito. Tenha sido algo muito importante na sua vida. Essa sua característica de ter esse olhar diferente para o rebanho, para os animais, olhar mais técnico, compaixão, mas ao mesmo tempo sem deixar de levar em consideração a parte técnica. Eu posso te afirmar, porque eu conduzi esse processo aqui dentro da associação, isso foi o que te levou a subir todos os degraus que você subiu aqui na associação. Saiu de técnico do PMGG, foi para supervisor técnico do PMGG, depois coordenador do programa, chegou à presidência do CDT, né? E aí depois você foi talvez buscar aí novos ares aí dentro de uma oportunidade que você recebeu, né, na sua carreira, mas sem deixar de lado a raça Girolando, sem deixar de lado a associação. Você que é jurado efetivo da raça, já jogou várias exposições, mas esse seu lado mais técnico, esse olhar técnico, olhando para o animal com paixão, olhando números, sempre
cauteloso na forma de pensar, às vezes, um acasalamento, sempre cauteloso quando você sempre se mostrou ser assim. Uma pessoa muito cautelosa naquele momento que você ia indicar um touro para determinado criador, para dar, de repente, uma opinião técnica, sempre buscou um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de informação sobre aquela situação para você realmente poder opinar. Isso eu posso te afirmar que foi o que fez com que você se desenvolvesse como profissional aqui dentro da associação. Na sua vida, você sempre buscou agir dessa forma? Lá na fazenda, aqui na associação eu sei que você sempre agiu assim, mas lá na fazenda, toda vez que você ia planejar um acasalamento ou fazer uma escolha de algum touro junto com seu pai, junto com seu avô, você sempre teve também essa mesma característica, olhando sempre com olhar técnico, e o que e quais eram, eu vou até mudar minha pergunta, e quais eram as características que sempre te norteavam para escolher um touro para ser utilizado dentro da fazenda? Assim, eu sou muito analítico, né? Isso aí, a palavra é essa. Muito. Então, assim, eu tento planejar muito bem as coisas. É bom, por um lado, porque aí quando você toma uma decisão, você está mais seguro, munido de informações, né? Por outra vez, você tem um pouco mais ou poderia ter um pouco mais de velocidade, quando você tem que avaliar muita coisa, acaba ficando um pouco mais lento. Então, tem prós e contras. Mas isso é fato, eu sou muito analítico. E essas decisões, porque você tem que pensar o seguinte, você está desenhando uma vaca que você quer ali. E aí isso vem muito da genética, né? Genética é cumulativo. Então, assim, se você errar, você vai conviver com um erro ali. Você não pode apagar aquilo de uma hora para outra. Você não consegue. Ah, eu errei aqui. Eliminar o erro. Tem um jeito? Tem. Vou vender meu rebanho inteiro e comprar outro. Só que isso não existe. Então, para a genética ser cumulativa, você tem que estar preocupado em acertar. Munido de informações para tentar diminuir tua chance de erro. Trabalhar com um valor mais baixo. Então, como é muito delicado isso, a gente sempre tentou tomar muito cuidado e fazer boas decisões. E o que a gente se preocupa? Principalmente saúde. O gado girolando por si só já é um gado que a saúde também faz parte daquelas propriedades mais características que a raça tem, né? Mas se você pode ir mais além, por que não? Saúde, excesso de saúde, se a gente pode usar esse termo, nunca vai fazer mal para ninguém. Mas eu acho que não existe excesso de saúde. Aquilo que quando você esticar a mão, tudo que você conseguir alcançar é bom, né? É isso aí. Então essa foi uma preocupação sempre muito clara no rebanho. E aí, baseado nisso... Desculpa te interromper, mas só para deixar uma coisa aqui registrada para todos, né? Isso aí, dentro desse seu perfil analítico, que na verdade é o que te define, né? É o que vai te ajudar, às vezes, a você ter um plus a mais. Vai te ajudar a você ter um plus a mais na reprodução, Sim. Né? Melhorar a fertilidade do seu rebanho. Saúde tem impacto em tudo isso. Isso aí, né? Isso aí eu acho que tem que ficar bem claro para o pessoal. Essa é a preocupação, né? O pessoal, às vezes, o que eu vejo, né, em minha opinião, por ter a participação do GIR, que a saúde vem junto ali, então tá tranquilo. Mas se eu puder caminhar um pouco mais nisso, eu tenho certeza que eu tenho retorno lá na frente. E isso, assim, não sou nem eu que tô falando, isso é a literatura que mostra, né? Mal saudável reproduz com muito mais facilidade. Uma vaca, por exemplo, que tem uma glândula mamária saudável, isso tem um impacto na reprodução. Então, ter níveis baixos de TCS tem um impacto muito interessante, não só na produtividade direta, mas também na reprodução. E aí, pensando nisso tudo, vida produtiva eu considero uma característica extremamente importante. Falando de provas da raça holandesa, que você tem... Você sempre buscou touros com essa característica. Obviamente, também a gente não pode deixar de lado a produção, então o leite também sempre foi alvo. E hoje é bem fácil encontrar touros holandeses que você tem uma prova de produção alta e ainda assim ele mantém bons níveis de saúde. No passado isso era mais desafiador, a oferta desses touros era um pouco mais escassa. E agora, mais recentemente não, né? Ela é do início do século XXI. A DPR também é alvo hoje de atenção na hora que a gente vai buscar os touros. E eu posso colocar junto aí a SCS, então contagem de células somáticas. Talvez seriam essas 4 principais características hoje. Que você sempre buscou. A DPR, por todo o trabalho que existe na literatura do impacto reprodutivo que ela tem, no sentido de ter uma vaca eficiente, né, uma fêmea eficiente do ponto de vista reprodutivo, então ela também é alvo e eu particularmente recomendo que as pessoas olhem para ela. Fertilidade não se resume só a DPR.
tem outras características também disponíveis na prova. Mas ela é, sim, importante. Então, se você puder eleger, eu acho que essas são características que fazem sentido. No sentido de colocar essa genética para dentro de casa. Seguindo essa linha, o que eu imagino é isso, ter vacas que serão mais livres de problemas. Então, vacas com mais oportunidade de fazer o que uma dessas aqui fizeram, que é produzir leite por muito tempo, de uma forma mais barata, porque elas exigem menos recursos e atenção da sua parte para tratar doenças ou deixá-las em condições de produzir. Então, eu vejo por aí. Esse perfil seu analítico foi o que sempre chamou atenção aqui na associação, né? E sempre com opiniões certas, né? Coerentes. E eu tenho certeza que foi isso também que despertou a atenção das OETs, né? Quando você foi selecionado para ocupar o cargo que você ocupa hoje, né? Então vamos entrar um pouquinho nesse contexto agora do seu trabalho atual, né? Que envolve também a associação, né? Associação que tem as OEDs como principal parceira, junto com a Embrapa Gado de Leite, com a CRV, né? Nesse nosso projeto que é a seleção genômica. Não é mais um projeto, né? Uma ferramenta, né? Sim. Você participou desse processo desde o início, né? Acompanhou, né? Como técnico, como coordenador do programa. E hoje, como que você vê, Gustavo, esse mercado de genética? Como que você enxerga o mercado de genética hoje e o que você acha que nós vamos conseguir atingir como... Não atingir, mas o que nós podemos esperar desse mercado para um futuro bem próximo, pensando na utilização da seleção genômica como ferramenta de seleção? Essa é a primeira pergunta. Depois eu gostaria que você já explicasse, porque o nosso público é bem diversificado, Uhum. O que é seleção genômica para o nosso público. Algumas pessoas às vezes não podem saber o que é seleção genômica. Perfeito. Assim, primeiro que eu me acho privilegiado, porque essa questão de você ter a oportunidade de trabalhar com aquilo que você gosta, né? Acho que nem todo mundo tem essa oportunidade. Às vezes, todo mundo tem responsabilidade, quer crescer, tem que construir, tá construindo família, tá construindo, enfim. Você tem que caminhar. E às vezes não é algo que te realiza tanto, mas a responsabilidade de pé você tem que seguir. Eu não, eu tive uma baita sorte, privilégio, a gente pode dar vários nomes aqui, de trabalhar com aquilo que eu gosto muito, que toda essa parte de genética e tudo mais. E é isso, eu pude acompanhar esse projeto, que hoje é ferramenta, hoje ele é realidade, né? De avaliação genômica. A Girolanda é a primeira raça genuinamente brasileira que tem a seleção genômica como ferramenta de seleção hoje em dia, desde 2018, na verdade, né? Na prática, o projeto começou lá em 2012 e passou daquela fase de desenvolvimento da ferramenta. Em 2018 ele ganhou vida. Eu lembro que em setembro de 2018 foi quando a gente começou com os primeiros tourinhos que iam entrar no fim do ano no Centro de Performance Girolando e foram avaliados por meio da ferramenta. O trabalho, na prática, começou ali. Eu pude participar do lado da associação e depois migrar para as OETs e ainda consegui manter o vínculo por conta do Clarified Girolando, né? A gente tem relacionamento ainda, o contínuo desenvolvimento da ferramenta e tudo mais. Sim, é periódico. O contato é E sempre periódico, que eu mas porque vejo a isso? parceria exige, né? Sim, Que tem esse relacionamento próximo. eu vejo que na verdade, a realidade, o futuro, passa muito pela genômica. E cada dia mais, o que eu vejo, a concepção que eu tenho, é que o uso vai aumentar e ele tem que aumentar. Por quê? A gente está num momento muito desafiador para produzir leite, né? É nítido, os últimos 6 meses, se a gente puder colocar aí um intervalo, foram muito, Difíceis, né? extremamente cruel com o produtor, muito desafio para ele conseguir manter as contas em ordem com a produção de leite. Não tá fácil. E aí você falar num cenário desse que já tá difícil de investir mais, às vezes fica até um pouco incoerente, né? Mas não é que é isso. O que que eu vejo? É, hoje, como tá cada dia mais desafiador, o mercado te pressiona muito, você tem que ter um animal preparado para te entregar. Você tem que ter um animal que erra menos, ou que está mais perto daquele alvo. E tempo é muito importante nisso, para atingir esse objetivo. E a gente tem um exemplo muito bem sucedido, que é a raça holandesa. Você vai comprar a sêmen de um touro hoje, são touros extremamente jovens disponíveis no mercado. Todos 90%. genômicos. Cerca de 90% dos E touros a raça hoje deu um são salto muito grande com a genômicos, né? genômica. E eu tenho certeza que a raça girolanda não vai ser diferente. Funciona muito bem, funcionou muito bem na raça holandesa, funciona, eles colhem hoje frutos de um trabalho que começou já de coleta de dados há muito tempo.
Então eles estão num patamar e isso tem que ser usado como exemplo. E aí você pensando nesse cenário desafiador, que o mercado te pressiona para produzir leite de uma maneira mais confortável, então você tem que investir, dar um pouco mais estrutura para a vaca, para ela se sentir melhor. O mercado pressiona para isso e vai pressionar cada dia mais. Então você tem que ter um animal que responda tudo aquilo que você está oferecendo para ele. Você não pode se dar mais ao luxo, como produtor de leite, de ter uma vaca ineficiente. Cada dia mais a gente vai caminhar para isso. E a genômica é um baita auxiliador para atingir esse objetivo, de ter esse mercado eficiente. Eu vejo que a genética, falando de uma forma macro, ela é a base para um processo de intensificação. E quando eu falo intensificação, não estou falando de levar o animal para dentro de um barracão, não. Você pode produzir leite sob regime de pastejo, mas de uma maneira um pouco mais eficiente, com uma forragem de melhor qualidade, com conforto para os animais. Então, a intensificação, assim, olhando para um todo, não só a esse modelo que é o modelo de intensificação. Então, você tem que ter um animal preparado para isso. E a genética é a base para ter esse animal encaixado nesse modelo. Um dia, o João Dur, brasileiro, que lidera o CDCB, ele conduz as avaliações genéticas do CDCB, né? É um time, na verdade. E o João é uma parte importante disso. Eu lembro muito bem. Teve uma live que ele fez aqui pro Brasil, isso lá em 2020, se eu não estou enganado. Ele falava que com a pandemia, eles estavam esperando que o número de genótipos avaliados por mês iria diminuir. Pá, condições mais desafiadoras, algo novo, né? Ninguém está acostumado com isso. O criador vai tirar um pouco o pé. Mas eles viram que não diminuiu, pelo contrário, até aumentou um pouquinho. Seguiu a curva de crescimento que eles estavam observando nos últimos meses e anos e por aí vai. Por que isso? Porque o criador lá tem muito claramente na cabeça dele que ele não pode perder tempo com um animal que não tá dentro, que não vai entregar para ele lá na frente. Então o animal pingou no chão, ele quer saber o que está no DNA daquele animal. E aí a gente puxa tipo, por que isso é importante? A genômica ajusta justamente nisso, né? Ela permite, com base na informação que está no DNA do animal, que eu acesse todo o potencial genético que ele tem. E aí eu posso saber, bom, esse animal vai entregar o que eu quero? Quais são os meus objetivos de seleção? Aí já respondendo a segunda Exato, pergunta do que é seleção genômica. Então, para eu saber, meu objetivo é esse. Então eu tenho que conhecer o que está no DNA do animal. A avaliação genética ou genômica, que é o nome que a gente dá quando tem a participação do DNA como fonte de informação, a avaliação genética é muito mais segura do que você simplesmente tomar decisões amparadas em fenótipo. Tomar decisões amparadas em fenótipo é confiável? É muito confiável. O teste de progênie é a principal prova disso. O teste de progênie é muito confiável. Só que o que é o problema dele? Tempo. Falando em produção de leite, que é o foco. Vamos pensar assim. O touro nasce, ele vai crescer, aí ele tem que produzir uma filha, a filha tem que se desenvolver, e encerrar um primeiro parto, pelo menos para eu saber o que eu posso esperar daquele touro. Então isso leva tempo, tempo é dinheiro. Mas é extremamente confiável. Se eu tomar decisões só com fenótipo, eu posso errar. E outra, tem muito fenótipo que eu vou ter acesso a ele só lá na frente. E com a seleção genômica a gente vai conseguir reduzir Exato. o intervalo de gerações. Exato. Então, quando eu animal é extremamente jovem, eu consigo ter acesso a uma informação muito segura, acurada, do que esperar. Qual o real potencial que aquele animal tem de transmitir para os descendentes. Você estava falando aí sobre a seleção genômica na raça holandesa. Há pouco tempo eu participei de uma... Há pouco tempo, que eu digo, um ano e pouco atrás, eu participei de uma reunião na Asbia e tinham vários, né, representantes das centrais lá. E eles falaram que cerca de 90% dos touros que estão hoje no mercado produzindo sêmen, né, da raça holandesa, são touros genômicos, né, mostrando a força que a ferramenta tem perante o mercado. E a gente viu o impacto que ela teve no processo de seleção. Você pegar essas curvas que o CDCB mostra para cada característica, ali de 2009 para frente, que é quando ela começou a ser aplicada de fato, os gráficos todos, eles mudam assustadoramente a tendência. E na raça girolando não é diferente. O Marcos Vinícius, né, que é o nosso pesquisador do PMGG, ele apresenta alguns gráficos no sumário, nas abordagens que ele realiza, que é surpreendente o quanto a seleção genômica trouxe uma evolução genética para dentro da raça girolando, né? Não só em machos, como também em fêmeas, né? O nosso sumário de fêmeas jovens mostra isso, né? Ô Gustavo, e assim, para a gente falar um pouco desse assunto sobre seleção genômica, aprofundar mais, né? Hoje, como que o criador pode usufruir dessa ferramenta
por meio da parceria das OETs com a Girolando, de que forma você orienta o criador a agir? Estou falando mais a nível operacional de campo mesmo. O que Uhum. você recomenda? Olha, Leandro, funciona assim. Primeiro que, como você muito bem disse, o Clarify está Girolando é disponível para todos os criadores de Girolando, né? Desculpa te interromper, mas só para deixar bem claro para o pessoal que está nos acompanhando, que o Clarify Girolando é o nome comercial da ferramenta Exato. genômica que foi Desenvolvida em desenvolvida parceria. em parceria com essas empresas que nós citamos, né? Então, o Clarify Girolando é a seleção genômica da raça Girolando, né? E assim, pensando no uso, a gente vai trabalhar com matemática mesmo. Conversa bem simples. Todo mundo que tem animais, ele quer ter uma geração que à frente melhor que a geração atual. Isso é fato. Se alguém falar que não quer, é porque de fato ele não conhece nada do negócio. Então você quer melhorar. E nesse processo de melhoria, para você andar um pouco mais rápido, você tem que ter informação mais cedo. E é isso que o Clarify vai propiciar para você. Então, se a gente pensar no que você até falou de intervalo de gerações, o ganho genético está dentro de uma fórmula. E o que está no denominador da fórmula é o intervalo de gerações. Então, se eu diminuo o intervalo de gerações, o que é isso na prática? Usar animais mais jovens. Usar a genética dos animais mais jovens mais rapidamente. E, lógico, o melhor que eu tenho dos animais mais jovens. Para eu saber o que eu tenho de melhor, eu tenho que avaliar os animais dessa única maneira. Eu posso fazer alguns testes, por exemplo, de PA, por exemplo, pedigree, média dos pais. Ok, é uma informação, mas ela é muito mais falha. Então eu tenho que ter uma informação confiável. Pois é, essa acurácia da média parental é muito baixa. Tá abaixo de 20%. É simples pensar como isso funciona. Por exemplo, eu tenho uma irmã própria, mesmo pai, mesma mãe. A gente é muito diferente. Se fossem tomados os nossos valores genéticos, pelos pais, nós somos iguais. Mas na prática a gente é bem diferente, apesar de sermos irmãos próprios. Essa metodologia da PTA parental, a gente utilizava ela aqui, eu não sei se você está lembrado, mas para a gente definir o registro definitivo dos puros sintéticos. Ah, Isso. era uma forma de já ter um filtro, ou ter um sarrafo um pouco mais alto, né? Isso é. E Para agora definir. não, agora a gente já superou isso, né? Porque a gente sabe que a seleção genômica ela pode nos dar um, Exato. um número muito mais confiável, né? É assim, a técnica vai se apoiando na ciência para poder desenvolver, né? Então precisa de algo confiável, o mais confiável possível. Como eu disse, a avaliação tradicional ela é extremamente confiável, só que ela vai demorar um pouco mais. A genômica tem uma acurácia muito grande com o animal muito jovem. Mas vai retomando. Então o negócio é velocidade, tomar decisões rápidas. Então, primeiro, foco. Quais animais eu vou testar? Animais jovens. Começa por aí. Ah, eu tenho uma vaca que é adulta, tal, ela tem 6, 7 partos, minha doadora. Eu posso testar? Não vá por aí. Porque se ela é uma vaca adulta, você já tem informações para tomar esse tipo de decisão, informações confiáveis. Como eu disse, uma vaca de 7 partos, esse exemplo, ela tem o quê? Pelo menos 4, 5 partos? Você tem alguma medida dela do que esperar pensando em reprodução, pensando em saúde, pensando em produção. Então, invista esse recurso nos animais jovens. Por quê? É ali que deve estar sua melhor genética. E outra, aqueles são os animais que você vai ficar mais tempo no rebanho. Então você vai ter mais tempo e oportunidades para usufruir do investimento que você fez. Essa dica é muito importante. Então, foco, animais jovens. Eu quero testar o rebanho inteiro, ok. Mas a gente sabe que envolve desembolso nisso. Você vai testar hoje, você não vai colher o benefício depois de amanhã. A genética é diferente. Se o animal, por exemplo, está com infecção, você aplica um antibiótico, um anti-inflamatório. Em horas, você consegue medir se o animal está respondendo ou não. Você aplica uma vacina, dependendo da vacina, com intervalo de tempo muito curto, você consegue encontrar, mensurar anticorpos que foram produzidos ali. Então, genética é um pouco diferente. Você faz um investimento agora, mas ele não vai sair daqui 6 horas. Então, ela vai sair ali na frente. Então, se eu tiver que escolher animais jovens. E aí, qual animal jovem? Você pode escolher. Se não vai fazer todo mundo, as novilhas que vão entrar em reprodução agora, que eu vou inseminar nos próximos meses, que aí você já começa a trabalhar a genética delas em cima da informação que você tem da avaliação genômica, do Clarify. Então, lição 1, animais jovens. Foquem em animais jovens. Ponto 2. Então você vai receber uma avaliação desses animais. Aí vem a parte mais importante, eu considero. O que fazer com a informação? O criador tem que ter em mente que a informação sozinha, isso independe da raça, se é leite, se é corte, sozinha, ela não vai fazer nada. Se a gente fez a avaliação, mas engavetou, ou porque o resultado foi aquém do que a gente esperava, vai morrer ali. Ela não vai mudar teu rebanho de patamar ou não vai te ajudar
naquele propósito inicial de fazer com que a geração seguinte seja superior do que a atual. Então, é usar a informação que você recebeu para criar uma estratégia. Essa é a lição 2. E aqui tem nuances e se adapta a qualquer realidade. Eu acho que essa lição 2 que você está citando, talvez seja o maior gargalo hoje dos nossos criadores. Porque o que eu vejo? Eu vejo muitos criadores utilizarem a ferramenta para fins comerciais, mas às vezes alguns criadores com dificuldade de utilizar a ferramenta para fins realmente de seleção, e para isso precisa dessa estratégia elaborada, né? Exatamente, então é a estratégia principal. E mesmo nesses casos de finalidade comercial, pá, meu negócio é, vou produzir bezerra para abastecer o mercado. Até, se não estou aqui fazendo propaganda, mas hoje, se eu não estou enganado, tem um leilão na Bahia, um shopping na verdade, de animais meio sangue, todas elas com avaliação genômica. Então você vai oferecer para o mercado, mas você vai oferecer com uma garantia maior. Como exemplo, a genética aditiva. Exato. Que eu participei de uma reunião há pouco tempo, o Eduardo Coelho estava presente, né, um dos diretores, né, um dos proprietários da genética aditiva, e ele deu esse depoimento, que para eles não existe seleção animal hoje, independentemente da raça, sem passar pelo processo de seleção genômica. Se eu não me engano, eles criam Nelore, criam Girleiteiro, Girolando e algumas outras raças também. Todas as raças. Isso aí ele disse em reunião com vários criadores presentes. Todas as raças que eles criam e que têm a ferramenta disponível, eles fazem 100% dos animais. Sandinho já me falou isso uma vez conversando. Gustavo, tudo que nasce aqui vai ser genotipado. Tudo. Você pensar, a hora que você vê que não, já está sendo avaliado. Então, assim, é uma propriedade que você muito bem citou, e o nome não é por acaso, né, de ser genética aditiva, que tem essa concepção muito clara, né? E aqui, só para deixar registrado, a gente aqui não está fazendo propaganda para nenhum rebanho, muito pelo contrário. É um exemplo a gente aqui, enquanto associação, né, nós somos parte da associação, aqui nós temos a obrigação de divulgar esses trabalhos que são muito bem conduzidos para servir de exemplo para outros criadores, né? E a experiência é tudo, né? E esse evento de hoje é do senhor Antônio Balbino. Do Antônio Balbino, lá da Bahia, lá em Barreiras, na Bahia. Eu já visitei faz um trabalho incrível. Eu já visitei a fazenda do senhor Antônio Balbino. Eles usam as ferramentas mais modernas que existem que podem auxiliar, não só no leite, no corte também. Então, assim, como você conhece o Antônio Balbino, é um cara muito técnico, é muito bom conversar. E é igual você falou, ele sabe utilizar a ferramenta comercial, mas ao mesmo tempo sabe também buscar orientação técnica para dentro do rebanho e até passar orientação técnica para os compradores desses animais. Até aproveitando que você disse isso, de orientação técnica, é o que vai encaixar muito bem com essa questão da elaboração da estratégia. Nessa parte, em muitos casos, o criador sozinho ele pode ter algum tipo de dificuldade. Aí que entra a questão do acompanhamento técnico. Porque é um serviço, na verdade. Se fosse só um produto, era a entrega da informação, tá aqui teu relatório, tá aqui o acesso ao sistema que você vai consultar as avaliações. Mas o que vai garantir, em fato, a mudança de patamar é a estratégia. E aí é fundamental que ela seja criada por quem possa colaborar, né? E aí a parte técnica é fundamental. Então, a associação mesmo, ela tem um grupo de técnicos e eles são peça-chave nessa questão da criação da estratégia. Isso faz parte do serviço e essa é a parte, vou dizer assim, o coração está aqui. Ajudar na elaboração dessa estratégia, de como a gente vai fazer a coisa acontecer, como a gente vai usar a informação que a gente tem para fazer o rebanho crescer, ou melhorar o potencial genético que ele tem. Ô Gustavo, qual que é a visão das OETs em relação ao futuro da ferramenta dentro da raça Girolando? Em termos de novas características, eu tô te perguntando isso porque a gente conversa muito sobre esse tema, né, com a nossa equipe de pesquisadores, para a gente cada vez mais poder incrementar novas características na ferramenta, né? O mercado pede isso e você sabe, trabalhou conosco aqui no PMGG, sabe das dificuldades às vezes que a gente tem, mas que elas são superadas, né? Como exemplo, eu vou colocar hoje as características que são publicadas no sumário.
há poucos anos atrás, me corrija aí, me ajude, né? E me corrija se eu estiver errado. Se eu não me engano, a gente tinha 3 ou 4 características Se eu só não me engano, até publicadas. 2021 eram 3. 3 características publicadas. Hoje são mais de 30 Isso. características publicadas. Sem contar também os compostos que nós também publicamos. Então, é um processo. E qual que é a visão das OETs em relação ao futuro da ferramenta, pensando no aumento dessas características? Eu sei que já tem algumas conversas já bastante evoluídas em relação a esse assunto junto com a Embrapa e aqui na associação, mas o que as OETs pensam disso? Olha, as OETs vê que essa questão do crescimento, ou da intensificação do uso, ela passa muito pelo desenvolvimento do serviço, com mais características. Porque o criador, ele não quer melhorar só uma ou duas características, quer melhorar um grupo de características. Ou com um grupo que possibilite que ele tenha uma visão, ou que ele selecione pontos de importância do animal, que ele crie um índice customizado e que avance. Então, ter características de relevância técnica é fundamental. Até pensando nisso, o que está sendo em curso, está sendo feito e está em curso esse ano, essa questão da genotipagem aí de 5, pode chegar até perto de 6 mil fêmeas, pensando nisso aí. Então, quer dizer, a associação hoje, esse levantamento foi muito bem feito pelo PMGG como um todo, né? Vamos colocar aí o Marcos, todo o time que trabalha com ele, o Edivaldo, vocês identificaram, ó, a gente tem aqui um grupo de X mil vacas. Essas vacas, todas elas têm fenótipo aqui no nosso banco de dados, está pronto. A gente tem pedigree delas, a gente só não tem o genótipo. Então, vamos atrás desse genótipo. Então, esse ano a associação, e aí, vamos citar aqui também, porque é totalmente justo, a gente precisa reconhecer o trabalho que o Fundo de Investimento tem feito, né? Demais, com certeza. Em, de fato, ajudar o PMGG a se desenvolver, ficar cada dia mais robusto. Então, trouxeram recursos, a gente está genotipando, está sendo viabilizado a genotipagem dessas, vai até chegar próximo a 6 mil vacas, justamente com o propósito de desenvolver essas predições. Porque, como você muito bem disse, no sumário hoje, por avaliação tradicional, tem uma série de características, só que muitas delas, para a gente ter a avaliação do touro, para isso a gente precisa de filhas dele com o fenótipo coletado e cadastrado no banco de dados. A ideia com essa genotipagem é permitir que a gente possa estimar o efeito dos genes, e aí lá na frente, quando você fizer a genotipagem de um animal, fizer o Clarify de girolando de um animal, você vai receber muito mais características do que você recebe hoje. Então hoje você recebe leite, idade de primeiro parto e intervalo de partos, fora as condições genéticas. Aí você vai receber longevidade, a parte de estresse térmico, a parte de conformação, gordura, proteína, contagem em células somáticas, enfim, é uma avaliação que começa a caminhar, até usando uma comparação, para tudo na direção de tudo aquilo que a raça holandesa tem hoje em dia. Então, o que está sendo feito agora, nesse momento, esse ano é um ano-chave nisso, é o que foi feito lá na base, antes do surgimento, do desenvolvimento do Clarify de Girolando. Até para uma questão de justiça, né? Esse investimento está sendo feito por apoio, né? Por meio de apoio do Fundo de Investimento do PMGG, que é a união de todas as centrais de inseminação parceiras da associação, dos criadores também, né? E da nossa diretoria executiva, que não estão medindo esforços juntamente com as OETs, com a CRV e com a Embrapa H de Leite, para que a gente tenha essas informações. O que a gente pode dizer é que em breve nós teremos uma evolução muito grande da ferramenta. É um processo que é moroso, né? A gente tem que levar em consideração que nós estamos falando de uma raça que o seu rebanho está concentrado mais na região central do país, mas não deixa de ser um país com dimensões continentais. Então a complexidade de logística, de identificação desses animais é um pouco mais difícil. A nossa equipe do PMGG hoje está no campo coletando essas informações, né? A gente tem uma equipe aí hoje de 5 técnicos fazendo essas coletas, tanto do SALG quanto das coletas de genótipo, né? E algumas informações de fenótipo também. E temos a equipe também de controladores de leite, e aí eu queria entrar num ponto que eu acho extremamente importante você trazer também alguma informação quanto a isso, da importância para nós aqui, que é a retroalimentação do banco de dados. E a gente sabe que a nossa equipe de controladores de leite, credenciados pelo Brasil, o Edivaldo esses dias estava falando, se eu não me engano, são mais de
São quase 100, ou mais de 100, alguma coisa assim. Ele que tem esse número... Perto de 110, deve ter diminuído um pouco. Diminuiu um pouco, mas deu uma certa concentrada. E otimizou também, né, que é o ideal, né? a atuação deles. Mas enfim, existe até uma parceria com a Associação de Gado Holandês, com a BCZ, né? Para a gente unificar esse controle leiteiro, né? A coleta de informações, né? E eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque passa também pelas mãos dos controladores de leite essa responsabilidade de colaborar com a retroalimentação do banco de dados com as informações que eles coletam nos rebanhos que fazem controle leiteiro oficial. Eu queria que você abordasse um pouco para nós esse tema da retroalimentação. Essa parte é fundamental. Você já deve ter visto alguma apresentação por aí, até do próprio Marcos, que ele coloca um pódio, e aí lá na posição de honra, a primeira ele coloca o fenótipo, e o genótipo em segundo. Por quê? Porque sem fenótipo não se consegue fazer nada em termos de avaliação. É fundamental. A genômica ela só ganhou vida porque a partir do momento que se tinha um banco de dados com estrutura, de qualidade, consistentes. Então, se eu não tiver fenótipo, a genômica não funciona. E se eu parar, por exemplo, de coletar fenótipo, o que vai acontecer é que a genômica sucessivamente ou gradativamente ela vai perdendo força. A predição que é entregue ela vai perdendo força. Então, essa é uma parte delicada e fundamental de um processo de avaliação genética, né? Ter um banco de dados de qualidade. E essa palavra qualidade, ela passa muito pelos profissionais que estão lá coletando essa informação. Porque a avaliação, o processo de avaliação, por mais que os pesquisadores tomem uma série de cuidados e tenham algumas ferramentas para fazer esse tipo de limpeza, ele não faz milagre. Se entrar lixo para dentro do banco de dados, a avaliação ela vai estar comprometida. Lógico que você pode tentar fazer ajustes, tirar algumas coisas que você sabe que está viesando o banco para cá ou para lá, ou eliminar, nem usar aquela informação, mas ela não faz milagre. Se entrou lixo, não vai sair tão bom quanto poderia. Então isso é básico. E aí, foi em 2015 que eu tive a oportunidade de trabalhar diretamente com o controle leiteiro oficial da associação, trabalhando junto com esse time de perto de 100 profissionais, que são quem de fato está lá no dia a dia no campo, coletando informação e mandando para a associação processar e depois disponibilizar para a Embrapa. Eu lembro que assim, uma das coisas que eu tinha em mente era tentar passar para eles a importância do trabalho que eles estavam fazendo. E, por exemplo, uma simples causa de encerramento marcada de forma errada, ela compromete toda a lactação daquele animal. Às vezes a lactação do animal deixa de ser utilizada por conta da causa de encerramento. Porque uma vez lá na Embrapa, eles não têm mais condições de olhar no detalhe. Isso a gente fazia aqui na associação, se aquele preenchimento foi correto ou não. E orientá-los ou capacitá-los, permitir que eles de fato conheçam e saibam o tamanho da importância que eles têm, que o trabalho deles tem, para as decisões que os criadores vão tomar lá na frente. O próprio Clorified Girolando, ele passa muito por isso. O processo de desenvolvimento da predição é feito com base no banco de dados que se tem hoje. E quem alimenta esse banco de dados? Eles, os controladores. Então o trabalho deles é fundamental, é muito importante. Então eles têm que ter essa noção muito clara, que eles têm que ter total critério para todo tipo de informação que eles forem marcar ou abastecer no sistema, enfim. E essa foi uma preocupação que, não vou falar minha, a gente, enquanto corpo técnico, tinha quando essa questão da supervisão do controle leiteiro voltou a ativa e passou a ser criada para ter um acompanhamento um pouco mais próximo com eles, dar mais suporte para eles, assim, porque isso é básico para a variação genética, né? Assim como a seleção genômica, né, que não deve ser vista como custo, né, e sim como um investimento, o controle leiteiro também, o criador tem que entender que não é um custo, é um investimento, né? Porque ele tem N oportunidades de utilizar a ferramenta do controle leiteiro para tomar decisões na fazenda. E da mesma forma ele está colaborando com um programa de melhoramento genético, fornecendo dados que vão ser utilizados para a evolução das ferramentas, né? Tanto do Clorified Girolando, quanto das avaliações tradicionais e assim por diante. Então, acho importante sempre frisar, sabe, Gustavo? É um baita investimento. É investimento, não é custo, né? Teve uma vez até, cara, você que conduziu esse trabalho e talvez vai lembrar. Teve uma vez que nós fizemos um
um trabalho aqui na associação que foi conduzido por você, de quantos litros de leite, qual que era o custo do controle leiteiro oficial médio para um criador de girolando? Você lembra daquele trabalho? Eu lembro bem. Porque tem muita essa preocupação, né? Tipo de custo. Mas não é custo, é investimento. E aí, baseado no que lógico, tem rebanho maior, rebanho menor, mas no que a média dos que estão aqui na associação, no final do ano, porque a visita não é todo dia, né? Então você pode fazer cada 45, 30, 60, enfim. Então são ali 8 visitas por ano, 6 ou no máximo 12, pode dar um pouquinho mais. Mas em média, dava perto de R$ 50 por vaca por ano. Que é muito barato. Muito, pelos benefícios, pô. Muito barato. Pensa só, vamos falar do principal deles para mim. Pelo simples fato de você fazer o controle leiteiro bem feito, com qualidade, você vai receber a variação genética de todas as suas vacas que tiveram produção encerrada. Então, quer dizer, lógico, você tem que esperar a lactação ser encerrada para você receber, ok. Mas você vai ter uma informação ali de uma vaca, vamos supor que elas estão parindo com 30 meses, aí vão passar mais 12 meses. Então, com 45, mais 48 meses, você tem uma avaliação genética para poder trabalhar, escolher melhor suas doadoras, ver quem é que você quer, vou fazer tourinho dessas, quem serão minhas mães, quem que eu vou usar semi-sexado, quem que eu vou usar convencional, enfim. Você tem uma informação extremamente rica, confiável para poder trabalhar, por esse investimento aí de 50, pode ter aumentado um pouco, reais por vaca por ano. Então, se você às vezes enxugar um pouquinho um processo ou rever algum processo que você está fazendo hoje, com certeza esse dinheiro já retorna aí. E essa questão de receber avaliação genética com certeza o principal benefício, né? Isso vale muito mais que os R$ 50 que você está pagando por matriz. E não tem nenhuma empresa privada prestadora de serviço que consegue prestar esse serviço para o criador, porque justamente o investimento que a empresa necessitaria de fazer seria muito alto. Então, por isso que a forma correta é por meio da associação, porque com a parceria sólida que ela tem com a Embrapa Gado de Leite, com as empresas parceiras de genética, ninguém melhor e com mais know-how do que a própria associação para prestar esse tipo de serviço. Ele tem que pensar também que assim, ele está fazendo bem para a raça, para o objeto de trabalho dele hoje, né? Então, abastecendo o banco de dados, a raça que ele cria vai ter mais informações, e isso o mundo está vendo também. Então, ele está criando uma raça que vai se mostrar cada dia mais sólida. Então, assim, ele está fazendo um bem porque é o objeto dele hoje. Ele tem que pensar nessa questão também. Ele está investindo para que o objeto que ele tem hoje, para a raça que ele cria hoje, ela passa a valer mais, ser mais reconhecido no mundo. Aí daqui a pouco o comércio de sêmen, a exportação de sêmen de touro girolando, que já cresce muito, vai crescer ainda mais. Tem vários países aí, África, América Latina, Ásia e por aí vai, até Estados Unidos também, Canadá, que estão cada dia mais investindo e vendo a raça como uma opção extremamente interessante para se produzir leite. E se ele faz parte desse jogo, ele também vai colher esse tipo de benefício. Então, tem muita coisa envolvida com isso, com essa questão de gerar informação para que essa informação seja mostrada para o mundo, né? Então, essa questão de coletar dados é um processo muito nobre, que tem um poder incrível de devolver lá na frente para quem está envolvido com a raça. E já tem alguns anos também, né, que a associação ela já sinaliza para o mercado essa posição dela de que ela não é apenas uma associação responsável por executar o registro genealógico, por certificar os animais, não. É uma associação que está muito mais preocupada em oferecer ao mercado genética de qualidade, e o registro genealógico é uma forma de certificar essa genética. E essa é a visão. O Zé Renato Chiari, que é o nosso diretor técnico-científico, sempre fala nisso, né? Que o que dá sustentação para a associação fora, né, lá no campo, é o programa de melhoramento genético. Porque aquele produtor de leite que não é associado da associação, ele consegue usufruir dos benefícios da associação sem ser associado a partir do momento que ele vai numa central de inseminação, começa a utilizar um touro na sua fazenda, que vai dar resultados. Que vai dar resultado, e é um touro participante do PMGG. A partir do momento que ele vai também no mercado, busca embriões de determinadas fazendas, que são fazendas associadas, que participam do PMGG, que fazem seleção genômica. Então isso vai levar esse benefício
para esse produtor de leite, que até então não tem nenhum vínculo com a associação. Então, querendo ou não, a gente exerce também, né, Sim. Gustavo, esse papel social, né, de oferecer genética de qualidade ao mercado. Não dá nem para mensurar isso. Então, assim, é a associação e todos os associados que estão aqui dentro trabalhando em prol da pecuária leiteira nacional. É um trabalho muito importante. Eu acho que o nosso desafio é muito grande, a gente tem muito que evoluir com a ferramenta da seleção genômica, né? Mas é aquilo que a gente vem falando, né? Não existe seleção genômica sem a gente falar também de seleção animal tradicional, né? Principalmente pensando na retroalimentação do banco de dados. Então, eu acho que a gente tem um caminho, a gente já deu muitos passos. Nossa. O avanço foi imenso. Eu entrei, esses dias eu estava conversando com alguns colegas aqui, eu entrei na associação, Gustavo, em 2006. Quando eu cheguei aqui, os grupos de touros do teste Progene, que entravam, era assim, 7, 8 touros, 9 touros, pego a laço. A gente não conseguia fazer uma seleção eficiente dos touros porque eram poucos touros ofertados e ainda existia aquela dificuldade dos touros produzirem sêmen na central, né? E aí, quando se publicava, o resultado era um resultado teste Progene apenas avaliando a produção de leite, somente isso. E depois, com alguns anos depois, nós colocamos publicamos alguns marcadores. E hoje a gente vê um programa de melhoramento mais robusto, mais se tornou programa, né? Se tornou um programa, deixou de ser um teste de progênie, se tornou um programa, né? Então, mais robusto, mais consistente, e cresceu muito demais, mas a gente tem um potencial enorme ainda pela frente, né? Ô, Gustavo, mas muito bom conversar com você, né? É uma honra recebê-lo aqui. Eu sou suspeito para falar da sua pessoa. Primeiro porque você continua da casa, né? Tá sempre presente aqui conosco, né? Participando sempre do CDT, é membro ainda do nosso conselho técnico, é jurado, então uma pessoa muito presente aqui na associação, né? A Fran tá aqui conosco, né? A Franciele é a esposa do Gustavo. Tem a Sofia. E daqui uns dias vem a Sofia, né? Vocês estão formando uma família linda e agora já vem o primeiro filho do casal, né? A filha, né? A Sofia. Então que ela venha com muita saúde, né? E também porque houve uma sucessão muito bem feita aqui por uma pessoa que eu sei também que você tem um apreço enorme, é um colega de trabalho, é um braço direito. Eu tenho certeza que não é só meu, é seu sócio, né? Que é o Edivaldo, né? Então nós sempre tivemos muito bem servidos aqui na associação de pessoas aqui no CDT, no PMGG e também no CDT, né? Então, Gustavo, obrigado aí pela sua presença. Você sabe que a casa é sua, né? Tanto é que está aqui sempre presente. A gente espera que depois que a Sofia venha nascer aí, que você traga a Sofia aqui para a gente também poder conhecer a Sofia e outra, né? Desenvolver esse gosto nela. Desenvolver o gosto que você herdou do seu avô, do seu pai e que a Sofia também. Sem pressão, mas tudo que cerca ela já, de alguma maneira, já lembra a vaca. Então, já tem alguns planos para ela também, para que ela possa viver esse mundo, conhecer de fato e ver tudo que ele tem a oferecer. Lógico, é muito cedo ainda, né? Depois ela vai tomar as decisões dela, mas é um mundo que eu tenho muito orgulho de fazer parte dele e nada mais justo do que passar isso para ela também. Cara, e o prazer foi meu. A recíproca do que você falou também é verdadeira, eu te admiro muito. Construí aqui dentro, foram 8 anos, exatos 8 anos. Na semana que eu concluí os 8 anos que eu saí, e aí na segunda-feira seguinte eu já comecei nas OETs, mas foram 8 anos fantásticos na minha vida, que eu pude aprender aqui, não tem dinheiro no mundo que pague, fora as pessoas, a família que eu pude construir, né? Não só do pessoal que está aqui dentro, mas dos criadores também, empresas parceiras que têm um relacionamento muito íntimo com a casa, também pude conhecer todo esse pessoal, isso não tem preço. Então eu sou extremamente grato a tudo que a associação, os profissionais vinculados a ela me proporcionaram. Se eu tenho alguma coisa hoje, se eu sou alguém hoje em dia, a associação tem uma parte grande de contribuição nisso. Então, para mim é um prazer incrível ainda poder colaborar de alguma maneira. A associação também ela me devolve muita coisa hoje em dia, eu continuo como associado lá ajudando o meu pai, né, diretamente, é o CPF dele. Mas então esse relacionamento continua, ainda bem que continua, porque é algo que eu gosto muito, que me realiza como pessoa e como profissional. Então também tive essa grata
esse privilégio de seguir com esse contato bem próximo com a casa, com a raça. Então, até isso eu tenho que agradecer também. E eu estou sempre à disposição para colaborar dentro de tudo aquilo que eu conseguir, que tiver ao meu alcance. Vocês sabem que vocês podem contar comigo. É sempre um prazer participar de um projeto como esse aqui. Foi um bate-papo bem gostoso. Obrigado, Rafa, pela oportunidade. Foi um prazer. Viu? Oh, o cara é criador de Girolando, associado a Girolando, marido da Franciele, membro do CDT, jurado efetivo, não tem como falar que não é da casa, né? É isso aí, com o maior prazer. É isso aí, né? Obrigado mais uma vez, um abraço. Valeu. E deixa aí a mensagem final para o nosso criador de Girolando que quer usar um pouco mais da ferramenta genômica. Deixa um recado final aí para aquele associado nosso que ainda está na dúvida se utiliza ou não a ferramenta genômica. Usa esse momento para Olha, falar um pouquinho para ele. abra o olho para a genética, todas as oportunidades que ela oferece para vocês. Ela tem um poder incrível de ajudar nesse processo de intensificação, de ajudar a escolher o animal mais eficiente ou mais preparado para o que a gente precisa. A gente tem um mercado muito desafiador e a genética vai contribuir muito nisso. A gente consegue antecipar ou ter acesso a essa informação muito rapidamente e é fundamental que depois que ela tenha sido acessada, que a gente traça essa estratégia também de imediato. Então, trabalhem com a genética mais jovem que vocês têm, selecionem bem os animais, escolham muito bem as novilhas que vocês vão criar ou não, escolham melhores as doadoras de vocês e esses simples atos com uma informação de confiança do lado têm um poder muito grande de promover melhoramento. A gente tem um estudo de validação publicado do Clarify de Girolando, então em relação à acurácia e confiabilidade da ferramenta, ela foi provada e isso está à disposição dos senhores também. Então abram o olho para a genética, para a ferramenta que a raça hoje tem a oportunidade de vivenciar. Porque, de novo, sendo até repetitivo, ela pode sim ter um poder de promover uma mudança muito grande de realidade e de patamar do rebanho. A gente, como Zoetis, está à disposição, a gente tem uma parceria muito bem construída com a associação, então vocês podem ter acesso à informação via associação, não precisa nem ter um relacionamento comercial direto com a Zoetis, o associado também tem esse benefício. E a gente está total à disposição para poder ajudá-los a criar essa estratégia, trabalhar com vocês para poder fazer o rebanho mudar de patamar. Tá bom? Qualquer dúvida, só procurar o PMGG aqui na associação ou diretamente a Zoetis para esclarecer melhor o processo e como começar a trabalhar. Tá bom? Obrigadão de novo, gente. Prazer incrível e eu tô... quando uma próxima for necessária, contem comigo. Pessoal, é isso aí. Obrigado, Gustavo. Obrigado a todos vocês aí por acompanhar mais um Girolando Podcast. Um abraço.